que é o último culto do ano eclesiástico. E é o último culto que eu estou de ponta a ponta celebrando junto com vocês. Aí semana que vem, na quinta, no próximo domingo, são frações. Esse é um culto ponta a ponta, então é o último conosco todos, né? E a ideia de cantar esse hino, como é bonito o Senhor, é justamente para que nós possamos saber com quem nós devemos caminhar, contigo até o final. E esse até o final vem ao encontro do tema do culto de hoje, nesse último domingo do ano eclesiástico, em que nós celebramos o Rei Jesus que vem. E esse Rei Jesus que vem, a sua segunda vinda, precisa ser observado pela igreja cristã. Então hoje a ideia desse culto também é quase como um estudo, uma reflexão a respeito da segunda vinda de Jesus, do Rei, Senhor e Salvador Jesus. Então Deus abençoe a todos nós o culto de hoje. Eu quero convidá-los então para cantarmos ao Rei Adoremos. Ao Rei Adoremos. Graças então.
Deus da graça, bondade e misericórdia nos acompanha e abençoa nesse momento de meditação. Eu falei para vocês, vai ser mais uma ideia de estudo, então, um olho em mim, outro olho na tela, tá? E aí a gente vai acompanhar esse texto. Semana passada nós falamos a respeito do fim dos tempos e citamos alguns deles. Logo a pouquinho eu vou falar a respeito de uma classificação de 3 grupos desses sinais do fim dos tempos, né? Mas é interessante, eu falei para vocês semana passada que em cada geração esses sinais aparecem, em cada geração. E o objetivo é de que as pessoas em cada geração, de todos os tempos, possam estar atentas, alertas em arrependimento, vigilância, oração, especialmente esse manter-se na fé em Jesus. Então que Deus abençoe esse momento para que de fato a segunda vinda de Jesus possa ser algo aguardado por nós, Igreja do Senhor, povo do Rei Jesus. Muito bem, então os sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo podem ser divididas em 3 grupos, como vocês veem aí. A primeira delas é a evidência da graça de Deus, que é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Isso é bastante assim, significativo. Vocês podem perceber que com a ascensão da internet, as redes sociais, a pandemia ajudou muito, o Evangelho está alcançando muitas pessoas. E esse é o tempo da graça. O tempo da graça é um tempo de oportunidade, ouvir o Evangelho. O segundo aspecto, então, tem a ver com as guerras, as pestes, as doenças, a fome, a injustiça, os sinais no céu também. E esse grupo aponta para o julgamento divino. Porque essas coisas acontecem, quer dizer, Deus está agindo, Deus já está julgando por causa dessas situações que acontecem. E a última, então, é a oposição à igreja. A oposição à igreja, que é a tribulação, ou seja, a igreja é perseguida, há muito sofrimento, né? Em outros lugares, em outros países, isso acontece com maior força. Nós ainda não chegamos lá, mas chegaremos. Apostasia, que as pessoas não vão suportar as perseguições, então elas vão apostatar, ou seja, elas vão abandonar a fé em Jesus. Talvez até por causa de fome, só te dou comida se você abandonar a fé. Seus filhos estão morrendo, se você dá comida para eles vão morrer, então abandona a fé em Jesus, que eu dou. Apostasia, tá? E a vinda do anticristo. A vinda do anticristo. E aqui eu quero fazer um alerta. Guardem isso, pessoal. Vai chegar um tempo que alguém vai se levantar dizendo que é o próprio Deus. Antes vai vir a maldade e o perverso. Então vai ter assim, grandes autoridades. Mas especialmente o anticristo, ele vem com o poder de fazer sinais e prodígios. Então vocês fiquem atentos. Vai ter gente fazendo sinais e prodígios, coisas milagrosas, dizendo que é o Deus verdadeiro. Não sejam enganados. Como? Preste atenção na maneira que a Bíblia fala como vai ser a segunda vinda de Jesus, que é o que nós então vamos falar agora a respeito dessa segunda vinda de Jesus. Bom, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, ele fala a respeito dos 1000 anos. Interessante, 1000 anos. E lá vai dizer que o perverso, o diabo, o inimigo, ele vai permanecer acorrentado, preso, e lá no finalzinho, por um breve tempo, ele será solto, e aí o bicho vai pegar. Só que existem diferentes interpretações a respeito dos 1000 anos, do milênio. Mas eu quero destacar apenas uma posição que vai ao encontro do que as Escrituras Sagradas dizem. E por coincidências é o amilenarismo. Tá? O que é o amilenarismo? Ele compreende esses 1000 anos de forma figurada ou simbólica do governo que Jesus já exerce desde a sua ascensão. Lembra quando Jesus ressuscitou, ele foi exaltado, nome sobre todo nome, um dia todo mundo vai se ajoelhar diante dele, vai adorá-lo como Rei e Senhor. Já aconteceu quando ele subiu ao céu. Ou seja, o amilenarismo, que é contra a posição que vai ter 1000 anos, por exemplo, 1000 anos
dourados. Não, era de ouro, no sentido que vai ter paz, 1000 anos de tranquilidade, 1000 anos literalmente. Aí depois a tribulação vai começar. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Aí tem gente que fala, tem igrejas que pregam, igrejas grandiosas no mundo evangélico, no mundo cristão. Tá? Muito bem, então essa posição do amilenarismo é que as confissões luteranas, os documentos confessionais defendem, ou seja, nós já estamos vivendo esses 1000 anos, que são um número figurado do Apocalipse, começou lá na ascensão e vai ser plenamente estabelecido o reino de Cristo quando ele vir na sua segunda vez. Então, é interessante assim, a maioria das posições milenaristas que falam desses 1000 anos de forma literal, eles dizem que ainda esses anos não aconteceram, ou seja, a igreja está aí, zanzando para lá e para cá e tal, vai vir aqueles 1000 anos, vai ser tudo maravilha, vai ter paz, tudo tranquilidade depois que vai ter o tempo de tribulação. Então, até lá vai ficar velho esperando, né? A gente não está vivendo, a era da igreja faz parte desses 1000 anos. É porque essa diferenciação, primeiro a era da igreja, depois 1000 anos, não é sustentado pelas escrituras sagradas. Não tem base bíblica para isso. Tá? Então, considerando que a era da igreja já acontece nesses 1000 anos, a gente está vivendo esses 1000 anos desde a ascensão de Cristo, então a gente está esperando a sua segunda vinda. Aí vem aquela pergunta, aquela velha pergunta: quando é que isso vai acontecer? Quando é que Cristo vai voltar? Vocês ouviram no texto do Evangelho de hoje que a data ela não é conhecida. Jesus disse no Evangelho, ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Poxa, se nem Jesus sabia, por que eu quero saber? E é interessante que, inclusive, a palavra diz: não fiquem contando, nem pensando nos dias. E tem gente que fica conta, vai ser tal dia, espalhando desespero e querendo fama para si, visualização. Tá? Mas o certo é que virá, e assim, pessoal, vai ser essa sequência aqui. Tá? Olha só a sequência. Primeiro vai ser o segundo advento de Cristo, ele vem. Aí vai ter a ressurreição de todas as pessoas, o arrebatamento, tá? Aparecendo aí, o julgamento final, a nova criação, a condenação eterna e então a vida eterna. Esse é o passo a passo que a Escritura Sagrada traz de forma bem clara. A gente vai conversar brevemente, analisar cada um deles. E assim, não se preocupe em bater foto da tela, do que eu vou bater. Depois só me pede que eu mando para vocês o PDF. Tá? Eu tenho um monte de versículo bíblico que vale a pena vocês também estudar em casa, nós não vamos passar aqui. Tá? Então vamos lá. Primeiro deles, então, o primeiro passo é o segundo advento de Cristo. Então a primeira coisa, depois dos 1000 anos, depois da tribulação, depois que o diabo será solto, depois dos sinais do fim dos tempos, vai ser a segunda vinda de Jesus, o segundo advento, né? Ele advir. Então esse é o evento lá no final da história. Vocês viram no texto bíblico, a gente cantou sobre isso, todos o verão. Todos o verão. Quem ficar vivo, quem estiver vivo, sabe aquele ditado, a única certeza que a gente tem é a morte? É mentira. Tem gente que vai estar vivo quando Cristo vier pela segunda vez. Todos o verão. Pastor, onde é que está escrito na Bíblia? Está ali, ó. Né? Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Será uma vinda gloriosa na companhia de anjos celestes. E aí esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, esse Atos 1:11, era quando os discípulos ficaram olhando Jesus subindo na ascensão. Aí então, esse mesmo que vocês viram subir, vai descer da mesma maneira, entre as nuvens. Por isso que a gente, como Jesus disse, vive olhando para cima, com os olhos atentos ao céu. Tá? E assim, pessoal, presta bem atenção. Em nenhum lugar da Escritura Sagrada se ensina que Cristo vai trazer um reino, estabelecer um reino político aqui na Terra ou milênio nesse mundo. Não tem na Bíblia. Não tem. Você tem que olhar a obra toda a respeito da segunda vinda de Jesus.
Ok? Certo? Então, primeira coisa que vai acontecer é a segunda vinda de Jesus. E aí depois, então, o próximo passo vai ser a ressurreição de todos. É interessante, observe o que a gente confessa nos credos. Creio na ressurreição da carne. Nós não confessamos crer na ressurreição dos cristãos, porque vai ser uma ressurreição universal. Crentes, descrentes, cristãos, incrédulos, todos vão ressuscitar. Todos. E essa ressurreição nós falamos, se não me engano, foi no primeiro culto de novembro, ali no dia de finados, onde nós temos uma promessa maravilhosa de Jesus, em que ele disse, não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Lembra que eu falei, os mortos podem ouvir? Tá? E sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então, todo mundo, os condenados vão ressuscitar, os salvos vão ressuscitar, só que cada um vai para um lugar. E aqui, ó, pessoal, eu falei naquele dia, vou falar aqui de novo. O que é fazer o bem e o que é fazer o mal aos olhos de Deus? Não é boas obras, não é distribuir coisa, não é fazer o bem, não é visitar o orfanato e asilo e assim por diante. Fazer o bem aos olhos de Deus são os frutos da fé, cuja principal obra é a própria fé que Deus cria no coração. Consequentemente, tendo fé, se faz boas obras, mas Jesus, para a salvação, vai olhar a fé. Só que lembra que fé sem obras é coisa morta, ok? Por isso que Jesus disse, vigiem e orem, fiquem dormindo, certo? E fazer o mal, obviamente, então é a descrença, a incredulidade, sem fé, dormir na fé, ok? Semana passada nós citamos o texto de Daniel 12:2, fantástico também. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, e a mesma coisa, uns terão vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Comentei que no Antigo Testamento se fala pouquíssimo a respeito de ressurreição dos mortos. E um dos textos é justamente o texto de Daniel capítulo 12. Vale a pena dar uma olhadinha também. E, por último, o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, em que o mar entregou todos os mortos, a visão de João, o apóstolo João, os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Eu vejo que a visão que Jesus antecipou para o apóstolo João, e ele deixou aqui registrado, que vai acontecer. Todos vamos colocar assim, dessa forma, todos os poderes que guardam os mortos, eles vão devolver. Eles vão devolver com a ordem daquele que manda nesse mundo e em tudo que existe. E é interessante também só falar a respeito de ressurreição, que alguns grupos defendem que haverá 2, 3 ou até mais ressurreições separadas por um tempo. Agora vai haver a ressurreição. Depois de tantos dias haverá tribulação, não sei o que, vai haver outra ressurreição. Então tem grupos que defendem, mas de novo, não há base bíblica para isso. A Bíblia, a palavra de Deus, fala uma única ressurreição. Claro que a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Lázaro, da viúva de lá de Sarepta, a viúva de Naim, os filhos dessas viúvas, mas a ressurreição, ela é geral e é uma única vez apenas, tá? E é corporal, corporal. Acontecerá no segundo advento de Cristo, e isso no último dia, lá no último dia. Não vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus, tá? Ok? Certo? Vamos para o próximo passo então, ponto 3, arrebatamento. Falei para vocês semana passada que eu ia compartilhar alguma coisa, mas como veio a ideia de fazer esse estudo, então eu falar sobre arrebatamento hoje. E assim, é lamentável que tem pessoas em grupos cristãos que falam, pregam, inclusive na televisão, aproveitam entrevistas nos grandes programas da televisão aberta para falar, arrebatamento e tal. Tudo bem, é um chamado de atenção pessoal, vão, está voltando. Só que fala do arrebatamento sugar, assim, as pessoas vão ser sugadas. O avião está lá, de repente o piloto, que é cristão,
é sugado, o avião cai e destrói. É assim que Deus faz. Não é característica de Deus derrubar aviões ou fazer carros tombar e assim por diante. A palavra arrebatamento, vocês já vão ver daqui a pouquinho, a palavra grega que significa assim ser tomado. Mas precisa olhar dentro de um contexto. O que estava acontecendo? O apóstolo Paulo estava lidando lá na igreja de Tessalônica com dúvida de alguns cristãos a respeito da segunda vinda de Cristo. Eles pensavam assim, os que já morreram, eles vão ficar fora dessa segunda vinda de Jesus, que já morreram. E o apóstolo Paulo tira essa dúvida, falando que eles também serão salvos quando Cristo voltaria. E aí eu apresento para vocês um texto de 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. Então vejam aí, pessoal, olha só. Olha o passo a passo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, depois, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Os cristãos vão para o céu, ok? De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, olha só, nós os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Ou seja, se nós estivermos vivos, a gente vai ver gente ressuscitando. Os mortos sairão das suas sepulturas, ouvirão a voz do Senhor. Aí eles vão, e aí vem depois, depois vai a gente. Os que estiverem vivos. Porque... é verdade. Nós que estiverem vivos. Tá. Versículo 16 agora. Obrigado por lembrar. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Depois das trombetas, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí vem, então, nós, os que estivermos vivos, seremos, aqui vem a palavra arrebatamento, levados nas nuvens. Seremos arrebatados. Está aqui, Depois de tudo isso, Cristo vem, os mortos ressuscitam, trombetas tocam, depois dos 1000 anos, depois da tribulação, Jesus vem, ressuscita. Aí a gente vê, a gente ouve, aí sim seremos levados com o Senhor nas nuvens. Esse texto mostra que Jesus nem vai botar os pés aqui na terra, lá no juízo final, tá? Junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E olha esse último versículo aqui. Portanto, alinhemos uns aos outros com essas palavras. E tem cristão apavorando o mundo com arrebatamento, com tribulação, com perseguição. A palavra de Deus foi dada para animar. Quem é que está vindo? Se você é descrente, se você está falhando, se prepare, que ele vai te pegar. Te prepara. Linguagem Apocalipse, não é verdade? Apocalipse vai dizer assim, que vai ser tanto terror, que eles vão pedir que as montanhas caiam por cima deles para se esconder. O tamanho é a ira do Senhor. Agora, esse que vem é o meu Senhor, meu pastor. Ele vem me buscar. Se você é crente, fica tranquilo, deixa a coisa acontecer. Vai ficar tudo certo. O Senhor Jesus veio para te buscar. Então, o que é o arrebatamento? Não é que Deus vai sugar pessoas igual os alienígenas fazem, dizem, né? Embora que tenha um texto, que eu falei para vocês, que é um dos evangelhos, que fala que vai ficar e vai sumir. Mas tem que olhar o contexto. Não é arrebatamento ali nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas é o encontro com o Senhor, que é uma linguagem do Novo Testamento para descrever uma recepção pública de um visitante ilustre. Essa ideia, ou então o exército que volta da batalha, então o povo sai da cidade para se encontrar. O povo sai da cidade para se encontrar com o Senhor. Essa é a ideia. E aí então eles entram junto para a cidade. A gente vai para a cidade chamada Jerusalém Celestial. Para o julgamento final e para a vida lá no céu. Então, o arrebatamento ele acontecerá depois da segunda vinda de Cristo, no último dia. Olha o texto bíblico aqui, tá? Depois eu posso mandar para vocês. Após a aparição do anticristo,
Por isso que haverá bastante tribulação antes da segunda vinda. Cristo reunirá os crentes após a tribulação e julgará os povos. Gente, esse é o passo a passo. Esse é o passo a passo, pelo menos até o arrebatamento. E falando em julgamento, julgará os povos para o próximo, que é o julgamento final. O julgamento final é conhecido como aquele dia e o dia da ira, especialmente em relação aos descrentes. O julgamento final ele foi confiado ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Além de juiz, ele é quem? Nosso advogado de defesa. Como diz o apóstolo João, vai dizer: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Jesus vai ser o juiz, tá? Mas ele também vai nos defender, os cristãos, defender os cristãos diante do Pai. Esse aspecto é muito importante porque se Jesus está do lado defendendo, o diabo vai estar acusando. A Bíblia fala, o Corão traz essa ideia de um ambiente forense, julgamento, juiz, o réu, promotor, advogado, traz essa ideia mesmo. Tá? Então, se Jesus é nosso advogado e também é o juiz, o que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para você? Esse aspecto é muito importante, até porque Jesus ele disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, Deus não mente. Então Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, o veredito ele já está certo para os cristãos. Por isso, gente, eu insisto a vocês, gente, vão para o culto, confesse os pecados, arrependa-se, confesse os seus pecados aqui em vida, porque Deus não levará os pecados de vocês em conta, porque eles já foram perdoados e a sentença já está definida, vida eterna, já passou da morte para a vida. Então, essa é a ideia, ok? Depois da ressurreição, então, nós veremos, haverá a nova criação. Então, é interessante, quando Cristo voltar, Deus vai criar novos céus e nova terra. O Antigo Testamento fala a respeito da terra prometida de Canaã e da cidade de Jerusalém como figuras da terra prometida no céu e da nova Jerusalém. Então, lá no Antigo Testamento, sempre que os profetas falam de Jerusalém, estão indo para Jerusalém, o povo sempre quer voltar para Jerusalém. Essa é a ideia. O Novo Testamento prefigura a terra prometida do céu e a Jerusalém celestial. Presta atenção aqui, olha o que a gente vai ler aqui. O profeta Isaías descreve essa nova realidade como um novo mundo. Ele vai dizer assim: tem vinhas ao pé de uva e harmonia perfeita mesmo no reino animal. Os profetas Joel e Amós descrevem como a terra boa, mas rica. O profeta Ezequiel a relata como a terra vivificada com água. O apóstolo João fala dela como um novo jardim do Éden. Eu acho fantástico o que vai contar isso. Novo jardim do Éden. E como uma nova Jerusalém feita de preciosas pedras. Nem sei o que, nunca vi pérola na minha frente, mas deve ser muito bonito. E é interessante também a gente que haverá uma descontinuidade. É interessante, descontinuidade. Assim como nós vamos morrer e o nosso corpo, embora a gente vai ressuscitar, esse corpo vai ressuscitar, mas haverá uma descontinuidade, porque esse meu corpo não será corruptível na eternidade. Vai ser santo, perfeito e glorioso como o corpo de Cristo. Há uma continuidade, mas também uma descontinuidade, ok? Mesma coisa quanto à questão da descontinuidade deste mundo que conhecemos com o mundo do futuro. Vejam só, o texto bíblico vai dizer que os céus e a terra passarão, eles envelhecerão e serão enrolados como um manto, e estão sendo agora reservados para o fogo. Então lá o apóstolo Pedro fala que esse mundo vai ser derretido. Tem essas duas posições. Tudo vai acabar, nova céu e nova terra, zero, mas também
tem, embora eu já prefiro essa primeira, mas a preferência minha é pelos particulares, especulação, mas também pode ser a possibilidade que tudo aqui vai ser renovado. Tá? Muito bem, então os céus e a terra serão unidos em harmonia como no lugar da presença de Deus, isso que é fabuloso, e esse é o ponto alto de Apocalipse capítulo 3 e 21, que descreve a Jerusalém celestial descendo. Então os seres humanos estarão em perfeito relacionamento com Deus, vendo como Ele é. Imagina a gente poder ver o Senhor como Ele realmente é. Tá, tudo certo. Ela já quer que Jesus venha. Calma, calma. Tá? Agora sim. Aí sim, ó. Condenação, vai vir com condenação eterna da carne. Não, mas tá bom, não tem problema não. Eu tenho anotado aqui, mas às vezes eu acabo esquecendo, tá? Então veja só, a questão da condenação. Os descrentes sofrerão tanto no corpo como na alma. Aí vocês têm que analisar se vocês querem isso para vocês, tá? Tanto no corpo como na alma. E vão sofrer o quê? A eterna separação e condenação no inferno. Eterna separação e condenação no inferno. Tem gente que acha que depois que morrer os condenados vão ser destruídos, aniquilados. Não vão. Se fosse, tá tudo certo. Não, vão sofrer a condenação eterna. No inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não foi, Deus não preparou o inferno para os descrentes. Porque os descrentes querem ir para lá. E quem peca, quem morre, permanece pecando, é filho do diabo, diz o apóstolo João. E como é que é o inferno? Né? O inferno é retratado como um lugar de local não designado, de fogo inextinguível, mas não termina, onde as pessoas irão chorar e ranger os dentes, então há um desespero tremendo. É um lugar de profundas trevas, não vai ter luz de celular, nada, nem de postes. Um lago que queima como fogo e enxofre, um lugar onde os descrentes provarão da ira de Deus, porque foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá, então, provarão da ira de Deus. A condenação eterna consiste numa exclusão. Isso aqui para mim, gente, olha, é temeroso. Uma exclusão permanente da comunhão com Deus. Imagina você vivendo sem o Deus da vida. Você, no inferno, quem for para lá, não vai nem conseguir se matar. Vão me atirar, vão me atirar lá no fogo, não vai conseguir. Porque aquilo já é a condição de morte, é a segunda morte, permanente. Querem ir para lá? Vejam que a causa da condenação eterna é a recusa da pessoa em crer na obra redentora de Cristo. A gente fala sempre de novo. Onde o perdão de Cristo não é recebido, o pecador é condenado. Olha quantos textos bíblicos tem para afirmar isso. Ok? Vamos sair da condenação para a vida eterna, que é o último ponto aí, a vida eterna. Nós confessamos crer na ressurreição da carne e na vida eterna. A gente confessa isso. É interessante que a palavra de Deus deixa claro que em corpo e alma e em alegria eterna os crentes verão a Deus como Ele é. Fabuloso isso. Corpo e alma. Então a gente vai poder se tocar, né? Corpo e alma. A ressurreição é a junção de corpo e alma novamente. E aí a vida eterna, ela é descrita nas Escrituras como um estado de muita felicidade, bênção sem fim. Querem ir para lá? Os cristãos viverão para sempre em perfeita liberdade do pecado, da morte e de todo mal. Não vai mais ter essa escravidão. Querem ir para lá? Então veja, teremos a alegria de estar na presença, na eterna comunhão com os outros crentes, a quem temos razão, e iremos reconhecer. Aqui, pessoal, muita gente me pergunta, onde vai se reconhecer lá no céu? Tem dois textos aqui que dizem assim. Lá em Mateus 17, quando houve a transfiguração de Jesus, lembra que os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam lá, eles reconheceram Moisés e Elias? Como é que eles reconheceram se eles já tinham morrido, já estavam na eternidade? Então, deixa dito isso. E também, depois que Jesus ressuscitou lá em João 21, Jesus foi reconhecido. É o Senhor. É o Senhor. Muito provavelmente, por esse texto bíblico, ele vai se reconhecer lá no céu. Você falar, Jó diz, com os meus olhos
eu o verei. Tá? Muito bem. Então, como é maravilhoso a gente ter essa certeza e poder suportar toda a tribulação, as provações, até mesmo as tentações, para não perder a vida eterna no céu com Deus e com todos os salvos. O importante é estar lá. E eu vou estar. Você vai estar também? Então, com a graça de Deus. Sem Ele não tem como. E esse Jesus que virá novamente em glória como Rei e Senhor, é o mesmo Salvador e advogado, juiz que julgará vivos e mortos, na ressurreição da carne, no julgamento final de vivos e mortos. A gente crê nisso também, confessa isso. O mesmo que pagou a nossa conta, vocês viram no texto bíblico, mesmo que pagou a nossa conta no Apocalipse, na cruz do Calvário, com seu santo e precioso sangue, seu inocente paixão e morte. Portanto, esse que vem como Rei, como Santo Juiz, e assim por diante, ele nos absolverá da condenação eterna. Assim como os pastores, assim como eu tantas vezes tive o privilégio de anunciar a vocês, os seus pecados estão perdoados. Um dia vocês ouvirão, aquele dia, do próprio Jesus: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. É claro que vocês querem ir, por isso que a gente diz: vem Senhor Jesus. A gente vai cantar depois: vem Senhor Jesus. E a gente exalta esse Senhor Jesus, que não está na imagem água. Vem Senhor Jesus. Um dia ele virá em glória. Não sei se eu vou estar vivo, mas eu quero ver ele. Eu quero ouvir ele e ter a vida eterna. Você possa estar comigo lá. Amém. Que segurança sobre Jesus, eu já desfruto o meio da luz. Sou Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor.
em Jesus.